Mas por que usar o LinkedIn, se eu tenho tantas outras plataformas para usar, né? Todo mundo usando outras plataformas, dizendo que é mais barato, enfim, etc. Por quê? Aqui eu trouxe uma comparação prática sobre LinkedIn e outras plataformas convencionais, como o Meta Ads, por exemplo. LinkedIn tem uma concorrência muito baixa, como a gente já falou, né? 3 milhões de empresas e somente 10 mil usando LinkedIn Ads. Toda vez que eu tenho uma concorrência baixa, eu tenho uma bonificação para usar a plataforma. Logo, para eu mostrar os meus anúncios, acaba ficando mais barato. Em comparação a outras plataformas, onde eu tenho uma alta concorrência em leilão, ou seja, tem muita gente competindo pelo mesmo espaço, eu acabo tendo um CPM mais alto. O que é um CPM? É um custo por mil impressões. Quanto mais concorrência eu tenho, mais a plataforma me cobra para mostrar para mais gente. Me cobrando mais para mostrar para mais gente, o meu anúncio fica mais caro. Além disso, eu tenho uma segmentação muito precisa, eu já vou mostrar um exemplo para vocês de segmentação também, mas a segmentação do LinkedIn ela é incomparável, depois a gente conversa sobre isso, mas só para vocês entenderem. Aqui eu consigo puxar informações do perfil da pessoa, como cargo, taxa de crescimento da empresa, número de funcionários, eu consigo puxar um monte de informações do LinkedIn, que são muito precisas e muito atualizadas por conta do próprio incentivo da plataforma, mas logo depois a gente já comenta um pouquinho sobre isso também. Em contradição a outras plataformas, né? Então, em Meta, cara, se você vai para o momento de escala, invariavelmente, você vai usar um lookalike ou você vai usar um público de interesse, se você quer escalar, você quer gastar mais dinheiro. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está ampliando a tua segmentação e você está falando para o Facebook ou para o Google, enfim, ó, procure mais pessoas propensas a converter. Quando eu faço isso, eu deixo o algoritmo entender que tipo de pessoa ele vai mostrar a campanha para converter mais. Nem sempre esse tipo de público é qualificado. Por quê? Porque eu não tenho muito controle sobre isso, eu estou deixando o algoritmo encontrar o meu público. No LinkedIn, isso é quase manual. Então, a minha taxa aí de conversão de leads qualificados é muito mais alta, né? Além disso, no LinkedIn Ads, por conta da baixa concorrência, eu tenho um custo muito baixo e eu tenho um CTR muito alto, né? Então, vamos fazer essa comparação aqui. Um bom CTR em Meta, para uma empresa B2B, por exemplo, 2% de CTR já é um CTR excelente. O que é CTR? Taxa de clique. Então, pense o seguinte, para cada 100 pessoas que eu mostro meu anúncio, 2 clicam. Essa é mais ou menos a média do Facebook. Quando eu estou falando de LinkedIn, o meu CTR médio aqui na Raiz é de 85%. Então, olha a diferença, né? De 2 para 85. No LinkedIn, a cada 100 pessoas que veem meu anúncio, 85 delas clicam. E aí, se você tem uma mensagem congruente com o que a pessoa tem de dor no dia a dia dela, eu acabo tendo uma taxa de conversão muito alta, né? Então, isso também é uma vantagem interessante. Além disso, eu tenho campanhas estáveis mesmo com aumento de orçamento. Então, voltando para essa comparação ali do pixel e do algoritmo, né? Vamos pensar o seguinte, eu vou fazer um lançamento. Então, no lançamento, eu preciso colocar 3 mil leads, por exemplo, dentro de um grupo ou dentro de uma base de leads, um curto intervalo de tempo. Se eu vou fazer isso em Facebook, em Meta Ads, eu não consigo verticalizar diretamente isso. O que é verticalizar? É aumentar o orçamento da campanha e manter o custo por lead. Quando eu faço isso no LinkedIn é diferente. Por quê? Porque quando eu escolho uma segmentação precisa, eu defino meu universo amostral. O que é meu universo amostral? O tamanho de público para quem eu vou mostrar a minha campanha. Se eu defino isso de forma manual, eu sei o meu tamanho de público que eu posso atingir, a minha campanha vai mostrar só para esses caras, então eu tenho um aprendizado menos dependente do pixel, menos dependente de otimização do algoritmo, ele fica mais na minha mão. Então, se eu verticalizar a campanha, se eu passar de R$30 para R$120 por dia, na prática, eu tendo a ter o mesmo custo por lead e eu tenho um volume de leads maior. Mas eu mostro para vocês também um exemplo prático disso. Então, a campanha ela já começa com um aprendizado alto por conta da segmentação mais manual que eu tenho, em comparação a outras plataformas que eu tenho um período de aprendizado mais longo, e toda vez que eu tenho que verticalizar, tento aumentar muito o orçamento, ela volta para a fase de aprendizado. Então, você precisa de estratégias mais complexas para escalar. Então, você precisa duplicar conjunto de anúncio, buscar clusters diferentes dentro de um público maior, de um lookalike de 2, 3, 5%, por exemplo. Né? Então, a gente tem essa vantagem em relação ao aprendizado também.